Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais uma live diária aqui e queria saber aqui só se vocês estão me vendo e estão me ouvindo. Um tempinho aí para o pessoal entrar. Vamos começar mais uma live aqui. Então, todos os dias eu tenho feito uma live aqui falando sobre sono, né, sobre algum assunto que eu considero importante, alguma coisa que eu considero relevante, alguma coisa que pode ajudar alguém, sempre algum conteúdo novo, alguma coisa sobre sono e tecnologia, alguma coisa que pode ajudar vocês a dormirem melhor, ou algum tema que eu acho importante passar informação aqui que possa ajudar de alguma forma, tá? Então hoje, né, eu vou falar sobre um tema que eu considero muito importante e que eu vejo que é pouco explorado, que é o sono durante a gestação, né, o sono durante a gravidez. Então esse é um dos temas pouco explorados, mas que tem muita importância. Imagina que o sono já é importante pra gente, né? O sono é importante quando a gente tem é, porque a gente tem que recuperar nossas energias, porque a gente tem que sedimentar a nossa memória, porque a gente tem que melhorar o nosso sistema imune. Imagina durante a gestação como é que é isso, né? Então o sono também é importante nessa fase e pouca gente dá importância, né? Então a gente vê que durante o nosso dia a dia poucas pessoas, né, dão muita importância para o sono. Imagina durante a gestação. Exatamente o contrário, né? Você tem que ter muita atenção durante o sono, durante esse período, porque ele é muito importante mesmo durante a gestação. Então, eu até em 2016, né, eu dei uma palestra lá no Congresso Paulista de Medicina do Sono, falando exatamente sobre esse tema, né, sobre as dificuldades de você tratar, né, os distúrbios do sono durante a gestação. Porque a gente tem uma série de restrições, né, você não pode usar todas aquelas as medicações, né, você tem que ter você tem que ter muito cuidado com a medicação, né, que você usa, porque de fato você não pode usar muitas medicações durante a gestação. Então você tem que lançar mão, né, de muitas técnicas, né, comportamentais, muitos recursos não medicamentosos para conseguir melhorar qualquer que seja o distúrbio do sono. Eu lembro que na época eu falei sobre insônia, falei sobre narcolepsia, falei sobre distúrbios do ritmo, então vários distúrbios do sono durante a gestação e que tem os seus grandes desafios. Tanto que o tema era os desafios do tratamento dos distúrbios do sono durante a gestação. Então, como é um tema muito importante, né, e que eu vejo pouca gente falando sobre isso, eu acho que é muito importante. E é até curioso, até uma história, né, eu lembro que alguns anos atrás eu estava, né, num encontro com alguns amigos, e aí eu lembro que tinham duas esposas, né, dos meus amigos que estavam, né, grávidas, né, e uma estava no primeiro, acho que estava no segundo mês de gestação e a outra estava já no oitavo, né? E a gente começou a conversar e realmente elas começaram a me contar sobre as dificuldades delas, né, durante a gestação em relação ao sono, porque primeiro que elas não sabiam o que era normal e o que não era. Segundo, porque elas não sabiam como melhorar aquilo, né? Então você começa a prestar atenção em algumas coisas, né, que vão variando, né, porque a gestação você passa por uma série de mudanças, né, e o sono também muda durante a gestação. Então a gente começou a conversar porque elas também ficavam preocupadas com se aquilo que elas estavam sentindo era normal ou se não era normal. Então eu vou conversar um pouco aqui com vocês sobre isso, tá? Um pouco sobre o sono durante a gestação, tá? Só para a gente conseguir primeiro identificar alguns parâmetros de normalidade, né? O que é normal, o que se espera de um sono durante a gestação, tá? E o que a gente pode fazer para melhorar, tá certo? Então vamos começar aqui pelo primeiro trimestre de gestação, tá? O primeiro trimestre de gestação é um período em que acontece uma série de elevações hormonais, né, principalmente da progesterona. Então, quando você pega o primeiro trimestre de gestação, uma das alterações mais importantes que existem em relação ao sono, né, é que a mulher ela fica mais sonolenta durante esse primeiro trimestre, tá? Então é normal a mulher sentir mais sono, isso acontece por conta da elevação da progesterona. Então, os primeiros 3 meses de gestação é normal a mulher sentir mais sono, tá? Que outras coisas que podem acontecer nesse primeiro trimestre que podem atrapalhar o sono? Um é o aumento, né, da vontade de ir ao banheiro para urinar. Isso pode acontecer, tá certo? Isso pode ser um dos fatores que para a mulher que tem insônia antes da gestação, né, durante o primeiro trimestre pode fazer com que ela desperte mais vezes, tá? Então, de novo, né, você tem, né, um aumento da vontade de ir ao banheiro, né, nesse primeiro trimestre e isso pode fazer com que você acorde várias vezes durante a noite. Não é um sono mais interrompido, tá? Isso pode acontecer. Tá? Esse primeiro trimestre, né, para a mulher que tem insônia, geralmente é um trimestre um pouco mais tranquilo, porque por conta exatamente, né, dessa sonolência que ela tem.
então ela sente mais sono, tá? Então um primeiro trimestre mais tranquilo do ponto de vista, né, dos distúrbios do sono. O segundo trimestre, né, é um trimestre que é mais regular, então você já não tem tanta aquela sonolência, você não sente tanto sono assim, porém é um trimestre, vamos dizer assim, estratégico, né, para que você consiga, né, implementar as principais medidas de tratamento, né, e medidas de rotina, né, nesse momento para se preparar para o terceiro trimestre. Então, assim, a gente falou, primeiro trimestre de gestação, geralmente o que acontece? A mulher fica mais sonolenta e ela pode ter mais despertares durante a noite por conta da vontade de ir ao banheiro. Segundo trimestre ela já não fica tão sonolenta assim, né? O sono ele pode ser um pouco mais irregular no período da noite, tá? Mas é um trimestre um pouco mais tranquilo. Já o terceiro trimestre é um trimestre um pouco mais complicado porque o volume abdominal é maior, certo? Podem aparecer sintomas de pernas inquietas. A gente sabe que no terceiro trimestre de gestação, por conta de uma série de alterações, a mulher pode ter aquele desconforto nas pernas, vontade de movimentar as pernas quando ela está em repouso, tá? Principalmente quando ela deita na cama. E o que isso faz? Né? Faz com que ela tenha dificuldade para iniciar o sono. Tá? Além disso, né, é um sono muito mais irregular, ela pode ter muita dificuldade, né, para manter o sono, e também já é um trimestre que gera muita ansiedade porque está se aproximando o momento do parto. Então, comparativamente, o terceiro trimestre é um período muito mais complicado, né, do ponto de vista de gestação, né, porque é um período onde o sono pode ficar muito mais difícil, né, tanto para iniciar como para manter o sono, e aparecem também esses sintomas podem aparecer sintomas de pernas inquietas, tá? Em relação à questão do que fazer, né? Eu acho que é muito importante discutir o que fazer. Como eu disse anteriormente, né, é um desafio, né, você tratar os distúrbios do sono durante a gestação, porque você tem uma série de restrições em relação às medicações. Então eu sempre, quem me acompanha aqui sabe que eu sou muito, muito a favor, né, sempre de medidas de comportamento, de mudança de hábito, de fazer uma intervenção não medicamentosa para melhorar o sono. Eu sempre falo isso, e principalmente durante a gestação. Então, para aquela pessoa, né, para aquela mulher que realmente está tendo problemas para dormir, ela tem muitos recursos, né, que ela pode utilizar para conseguir melhorar a qualidade do sono. Tá? Então, no primeiro trimestre, né, o que se deve fazer? Em primeiro lugar, eu falei que o segundo trimestre ele é estratégico, né, porque você tem um trimestre mais de regularidade, mas mesmo no primeiro trimestre você começa a traçar essa estratégia em relação ao sono. Então, o que se deve fazer? Primeiro, né, horários regulares, né, para dormir e para acordar, tá certo? Isso é super importante, né? Essa é uma das orientações que eu acho que são fundamentais para quem quer dormir bem, e principalmente durante a gestação. Começa a ter rotina, horários regulares para dormir e para acordar. Em segundo lugar, por conta dessa sonolência devido à elevação da progesterona no primeiro trimestre, né, a mulher ela pode sim tirar um cochilo no período da tarde, tá? Mas aqui está a orientação, isso que é importante. Tem que ser um cochilo curto, tá? De no máximo 30 minutos e no começo da tarde, tá? Não vai tirar aquele cochilo prolongado, tá? Porque senão o que acontece com a pessoa que tira cochilo prolongado? Ela pode aprofundar para fases do sono mais profundas, e isso pode tanto piorar o sono da noite, como pode fazer com que ela desperte um pouco mais cansada. Então não vai ser aquele cochilo, né, reparador, revigorante, tá? Então a mulher, no primeiro trimestre, ela pode sim tirar um cochilo de até 30 minutos, tá? Desde que seja curto, seja no começo da tarde e que não prejudique o sono dela da noite. Então, essa é a segunda orientação, tá? Outro fator que eu acho que é muito importante, né? Então no primeiro trimestre de gestação, a mulher pode fazer uma atividade física regular, tá? É muito importante. A gente sabe que a atividade física ela ajuda a aumentar o sono profundo, tá? Então isso é muito importante. Então o exercício físico, né, durante a gestação, tá sempre com orientação, ele faz com que você consiga aumentar a sua qualidade de sono através de aumento do sono profundo. Então uma outra estratégia é que quem implementa, né, no primeiro trimestre tem muito mais chance de conseguir sustentar isso até o último trimestre, tá? Não adianta, porque às vezes fala assim, não, agora o meu sono está ruim no terceiro trimestre, não, vou começar a fazer atividade física agora. Cara, se você conseguir, né, colocar uma atividade física já no primeiro trimestre, você vai ter um ganho muito grande, né, em relação à qualidade do sono, tá? Então o que a gente falou, estratégias de primeiro trimestre de gestação, né, rotina de sono, tá? Atividade física regular, cochilo curto, né, no início da tarde, desde que não atrapalhe o sono da noite por conta do aumento da progesterona, então a mulher ela já está mais sonolenta, tá? Em terceiro, em outro, 1, 2, 3, quarto, né?
Então, o quarto elemento que é importante é que você mantenha uma boa hidratação, mas que também o aumento da frequência urinária, o aumento da vontade de ir ao banheiro da mulher, né, durante a noite pode fazer com que ela desperte várias vezes. Então tem que manter a hidratação, tentar controlar a ingesta de líquido no período da noite e esvaziar a bexiga antes de ir deitar, tá? Então isso é super importante, vai fazer com que exista uma redução dos despertares durante a noite, né, nesse primeiro trimestre. Quem sabe que quem tem insônia, né, a gente tem que eliminar todos aqueles fatores que podem fazer com que a pessoa desperte durante a noite. Então, se a gente conseguir controlar, né, os despertares por conta de ir ao banheiro, né, a gente tem que fazer isso para conseguir minimizar esses despertares, tá? Além disso, esses são cruciais aqui no primeiro trimestre. Além disso, todas aquelas regras de uma boa higiene do sono, tá? E aqui, eu não sei se vocês estão cadastrados, tá? Quem está aqui no Instagram, baixa lá, tem um link na bio falando exatamente sobre o link na bio, onde você vai conseguir baixar o e-book, que tem aqueles 5 primeiros passos para uma boa noite de sono, tá? Que fala um pouco sobre a questão da higiene do sono e alguns elementos para você conseguir dormir melhor, tá? E quem está aqui no Facebook, www.drjoaogarinaro.com, tá? Então lá você consegue ter um e-book que tem alguns passos que servem também para gestante. Então, manter uma boa higiene do sono, tá? Evitar cafeína, tudo isso faz sentido também durante o primeiro trimestre de gestação, tá? O segundo trimestre, ele é um trimestre mais estratégico, então você tem que continuar, né, mantendo todos esses seus hábitos que você começou a colocar em prática, tá? Você tem que manter esses hábitos, porque eles vão fazer sentido quando você vai entrar no terceiro trimestre, que é um trimestre que para você começar a fazer alguma coisa já vai ser mais difícil, tá? Então, segundo trimestre, manter rotina de sono, tá? Nesse segundo trimestre eu já não recomendo, né, o cochilo, né, durante o dia, principalmente para quem tem algum problema para dormir à noite, tá? Então o cochilo ele fica só para aquelas pessoas que não têm realmente nenhum problema para dormir e manter todas as regras, rotina, atividade física e uma boa higiene do sono, tá certo? Terceiro trimestre, tá? Terceiro trimestre de gestação é o período que é um pouco mais complicado. Por quê? Porque na verdade você já tem uma série de alterações, né, como o volume, né, da barriga, a barriga já está grande, né, já tem dores, né, na região lombar. Pode acontecer também de ter aqueles sintomas de pernas inquietas, né? Sintomas de desconforto na região das pernas quando a mulher deita no período da noite. Então já é um período muito mais difícil. Então se você tiver feito uma base boa, né, no primeiro e no segundo trimestre, né, se você tiver feito uma base para que você consiga manter bons hábitos de sono, você já entra no terceiro trimestre de gestação, né, com uma rotina adequada para melhorar o seu sono, tá? Mantendo uma boa higiene do sono. E aqui no terceiro trimestre, né, os pontos importantes aqui, né, são, primeiro, né, para sintomas de pernas inquietas, né, obviamente, né, existem alguns casos que a gente tem que avaliar, tá certo? Mas em linhas gerais, se você sentir um desconforto na perna, né, o que você pode fazer é massagem, tá? Ajuda, e uma atividade física moderada, tá certo? Isso ajuda um pouco a aliviar os sintomas de pernas inquietas, que tem aquele sintoma do tipo desconforto nas pernas, né, quando a mulher deita à noite para dormir, e aí ela tem uma necessidade de movimentar as pernas, isso no período da noite, tá? Isso pode piorar durante o terceiro trimestre de gestação. Então são sintomas que podem melhorar com atividade física moderada e com alguns tipos de massagem, tá? E a outra questão, né, é posição de dormir. Muito se fala em relação a dormir, né, do lado esquerdo, que a gente chama de decúbito lateral esquerdo, tá? Por conta da compressão da veia cava. Então, é uma posição que se sugere que durma nessa posição, tá certo? E eu sei que com o passar do tempo isso vai ficando muito complicado, porque a mulher ela tem que dormir, né? Ela se orienta que ela durma sempre do mesmo lado, e com o passar do tempo isso vai ficando um pouco mais complicado. Então, o que eu falo é, tenha um bom ambiente de sono, tá certo? É importante que a cama seja adequada para o sono, né? Que você use travesseiros para se apoiar, para ficar mais confortável para você dormir, tá? E manter todos aqueles elementos que a gente colocou aqui ao longo, né, do primeiro e do segundo trimestre de gestação. Rotina de sono, higiene do sono, atividade física regular, manter uma boa higiene do sono em relação a tudo aquilo que tem no e-book. Eu falei sobre ambiente de sono, né, luminosidade, então tudo aquilo tem que ser colocado em prática no terceiro trimestre de gestação, porque aí você vai conseguir manter um sono, né, mais tranquilo e com boas práticas de sono, tá? Que nem eu falei, em 2016 que eu dei uma palestra no Congresso Paulista de Medicina do Sono, que eu falei exatamente sobre os desafios de você tratar,
né, os distúrbios do sono durante a gestação. Por quê? Porque existem muitos distúrbios do sono que hoje a gente utiliza alguns tipos de medicação, tá? E a gente fica um pouco restrito porque na gestação é um período que a gente tem que se preocupar com questões de malformação, né? E como é que vai evoluir essa gestante, né, durante o período dos 9 meses. Então são preocupações que a gente tem que ter, tá? Por isso que a gente fica um pouco restrito. Por isso que a gente tem que lançar mão de bons hábitos de sono. E principalmente na insônia, tá? Que é um distúrbio do sono mais comum, tá? Que pode piorar muito na gestação, mas que você também tem muitos recursos não medicamentosos para conseguir melhorar e que pouca gente faz, tá? É o que eu falo sempre aqui para vocês. Existem formas de você melhorar o seu sono sem uso de medicação, através de mudança de hábito, através de mudança de rotina, através de escolhas melhores, tá? Então é muito importante isso durante o período de gestação, tá? É que eu falo sempre aqui, né, para as pessoas que até adquiriram o curso Seu Sono Ideal, tá? Boas práticas de sono, elas são aprendidas, né? Você consegue treinar para ter bons hábitos de sono. Isso é muito importante, dá pra gente treinar, ter bons hábitos de sono. Então são escolhas melhores que a gente tem que fazer, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre sono durante a gestação, tá? Espero ter conseguido ajudar vocês aí. Se você conhece alguma gestante que está tendo problemas aí para dormir, né, mostre esse vídeo para ela, porque com certeza vai ajudar, pelo menos de saber o que é um sono normal e o que ela pode fazer o que ela tem de recurso para ajudar a dormir melhor, vai ajudar bastante essa pessoa, tá certo? Então uma boa tarde a todos e amanhã a gente tem mais uma live. Até mais.